O empreendedorismo feminino no Brasil tem se tornado uma das forças mais significativas de transformação social e econômica. Cada vez mais mulheres ocupam protagonismo em diferentes setores, impulsionando negócios que não são apenas atrativos para a economia, mas também impactam comunidades, geram empregos e trazem novas perspectivas para o mercado. Esse movimento representa a quebra de barreiras e estereótipos, fortalecendo o papel da mulher como líder. Além disso, essa jornada, muitas vezes marcada por resiliência e adaptação, revela a capacidade dessas mulheres de superar adversidades e transformar suas histórias em casos de sucesso, inspirando outras a seguirem o mesmo caminho. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos falar sobre a força do empreendedorismo feminino no Brasil e os seus impactos para a sociedade. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 157, a força do empreendedorismo feminino no Brasil. E para nos ajudar a entender melhor esse processo de fortalecimento do empreendedorismo feminino no Brasil, convidamos Ana Cláudia Badra Kotait, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, chamado de SEMEC Mulher. Ela é formada em jornalismo e letras, atuou no Senado Federal, foi diretora da Foco Editora e empreendedora e ama contribuir no desenvolvimento e crescimento das micro e pequenas empresas no país. Olá, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast. Obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer estar com vocês, com a CNDL. Muito bem, o prazer é todo nosso. E para começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do seu histórico e trajetória profissional, por onde você passou para chegar até hoje aí no cargo de presidente do SEMEC. Na verdade, eu sou de Brasília, nascida em Brasília, na primeira geração de Brasília. E eu me formei em jornalismo e letras, mas eu acabei passando num concurso do Senado Federal e trabalhei 34 anos no Senado. Então, a minha escola de vida, eu considero o Senado Federal, porque foi lá que eu me formei, que eu conheci, que eu vivi, que eu convivi, né? E lá eu também conheci meu marido, meu segundo marido, me casei e mudei para São Paulo. Quando eu me aposentei, eu mudei para São Paulo, mas meu marido assumiu o cargo de presidente da Associação Comercial de São Paulo, da Federação das Associações Comerciais, e me disse: Ana Cláudia, se você não assumir esse Conselho de Mulheres, eu vou parar com esse conselho, porque não é um conselho muito bem visto, as pessoas não querem, porque é um mundo muito machista, né? E é um mundo muito... Como é que eu vou te falar? A sociedade não aceitava muito as mulheres. Uhum. E aí eu falei, bom, se você me der asas para voar, eu consigo assumir, mas eu não quero um conselho que seja... como é que eu vou te falar, meu Deus? Decorativo. E que seja assim, doação de alimentos, porque isso tem tanta ONG que faz, né, que a gente pode ajudar as ONGs. Uhum. Assistencialista, esse é o nome que eu queria dizer. Certo. Eu não queria um conselho assistencialista, muito pelo contrário, eu queria ajudar as mulheres a empreender de verdade. Então, a gente começou esse conceito novo, trouxe a cultura também para dentro do conselho, que eu acho que a economia criativa hoje está muito em moda. E comecei a viajar nos estados de São Paulo e conhecer um pouquinho o mundo feminino do empreendedorismo. E ali eu comecei a montar vários grupos. E no estado de São Paulo, hoje a gente já tem 350 conselhos no estado de São Paulo. E a coisa foi evoluindo e eu fui criando vários projetos para essas mulheres, né? Então, foi assim a minha trajetória para começar esse trabalho do empreendedorismo feminino. Ah, que legal. Um pouco mais para frente a gente vai conversar especificamente sobre o conselho, mas antes eu queria traçar um panorama mais geral com você. Como que você enxerga hoje o cenário do empreendedorismo feminino no Brasil? Você acha que a gente está num momento bom? A gente ainda está longe do ideal? Você enxerga uma evolução nos últimos anos? Como que você vê o cenário atual? Eu enxergo uma evolução, óbvio, né? Mas ainda está longe do ideal. Eu acho que a mulher, ela já ocupa cargos de liderança, ela já ocupa, já é diretoria de empresa, CEOs de empresa, enfim, a mulher hoje está incluída um pouco no mercado, mas ainda não é o ideal, porque eu acho o seguinte: se fosse o ideal, era uma coisa natural, ela era incluída naturalmente. A gente ainda precisa desses movimentos
para poder a mulher ser vista, ser enxergada no mercado de trabalho. Fala, poxa vida. E é engraçado, né? Porque a mulher, ela se forma mais, ela estuda mais, ela paga melhor, os juros são mais altos, ela ganha menos. Então, assim, veja o disparate em relação à mulher. Então, eu acho que ainda está distante do ideal, mas estamos chegando lá aos pouquinhos. Muito bem. A gente entende dessa maneira também. A gente acha que houve uma evolução nos últimos anos. Inclusive a CNDL, desde 2022, a gente tem uma iniciativa específica chamada Mulheres que Constroem Varejo. É um projeto que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino, desenvolver políticas públicas para o crescimento e fortalecimento do protagonismo da mulher. E durante esse processo, a gente começou a perceber vários aspectos positivos das mulheres como empreendedoras, como gestoras, como líderes. E nos parece, é o que você falou, tem muito dado que leva a crer que a mulher ela tem realmente diferenciais muito positivos em comparação aos homens. E o que será que ainda nos dias atuais explica essa dificuldade e essa disparidade de oportunidades entre os homens e as mulheres, Ana? Pois é, você sabe que sinceramente, eu não sei te dizer. Por exemplo, você começa aí pela violência contra a mulher. Gente, são casos absurdos e cada vez cresce mais. A gente não consegue estagnar esse processo. Eu digo muito que a gente precisa educar os homens. A gente precisa conscientizar os homens para que não bata nas mulheres, para que não sejam agressivos, né? Então, assim, é um foco, mas não é o nosso foco, porque eu acho que a mulher, para sair de uma situação vulnerável, ela tem que começar a empreender. Ela tem que ter liberdade financeira, ela tem que começar a ter o seu dinheirinho ali, enxergar que ela é capaz, melhorar a autoestima, para ela poder realmente desvendar o mundo do empreendedorismo e sair dessa situação que ela viva, seja ela qual for, da situação de violência, da situação de rua, da situação de violência de abuso sexual, enfim, seja lá o que for, a mulher, ela empreendendo, ela consegue se enxergar e ela consegue ver a capacidade dela, né? Então, assim, eu não sei te dizer o que precisa para mudar isso, mas precisa mudar e a gente precisa conscientizar. Então, eu acho até que um trabalho com os homens, hoje eu falo assim, eu preferia hoje fazer um trabalho de conscientização com os homens, porque as mulheres já estão conscientes, né, do que elas precisam, aonde elas podem estar, que elas são capazes. Mas, às vezes, os homens não enxergam as mulheres dessa forma. E é muito comum. A sociedade ainda é muito machista. Sem dúvida alguma, trata-se de uma questão cultural, e mudança de cultura é uma mudança que exige tempo e exige esforço, não é uma coisa que muda-se naturalmente. Então, acho que iniciativas que tragam o tema para discussão são importantes, como essa, a sua participação aqui no nosso podcast tem também como esse propósito, né, levantar essa discussão para que a gente entenda onde que estão as barreiras e como que a gente pode fazer para superá-las. Quando a gente fala de mercado de trabalho, mulheres trabalhando como colaboradoras de uma empresa, elas realmente precisam de oportunidades de crescimento. Elas precisam que o chefe, que o líder entenda que ela tem potencial e vá promovendo essa mulher. Agora, no empreendedorismo, é diferente. No empreendedorismo, às vezes, é a própria mulher que tem uma ideia de negócio e vai em busca de montar ali o seu negócio. E aí, as barreiras, elas tendem a ser um pouco diferentes. Não é só uma questão de oportunidade, é uma questão de condições. Então, no caso de empreendedorismo feminino, quais que são as condições que são mais adversas para as mulheres? Para que a gente possa entender. Eu nem te digo condições, eu acho que é conhecimento. Porque, às vezes, as mulheres montam negócio sem saber o que elas estão fazendo, como fazer. Então, assim, eu acho que o conhecimento é fundamental para que hoje o conhecimento está para todos. Você abrir na internet, você colocar lá uma pergunta, como fazer um curso de sei lá o quê, a gente já consegue fazer um curso, uma capacitação. Então, assim, o conhecimento primeiro. Muita gente monta negócio, mas não sabe nem por onde começar, né? Muita gente faz o bolo em casa para vender, mas junta com o estoque da casa, junta com o gás da casa, quer dizer, não sabe separar para poder entender quanto que ela precisa ganhar para ter um lucro. Então, tudo isso faz parte do conhecimento, né? Então, eu acho que o empreendedorismo, ele é muito bom,
porque você consegue se reinventar, você consegue criar, você consegue recriar, mas você precisa de conhecimento. E o que eu falo sempre, a capacitação e a qualificação ela é extremamente importante para a mulher empreendedora. Ah, que legal. E eu vejo o empreendedorismo, no caso das mulheres, como um empreendedorismo muitas vezes de necessidade, e uma necessidade não apenas assim financeira, mas uma necessidade de independência, de autonomia, de satisfação pessoal. Então, a questão do conhecimento para o empreendedor, ela pega naturalmente homens e mulheres empreendedores. Agora, no caso da mulher, eu acho que existe sim aí a necessidade de um trabalho um pouco mais específico para ajudar essas mulheres que estão buscando sua independência a se realmente realizarem. Mas eu vou te falar o seguinte, assim, você tem dois tipos de empreendedorismo por necessidade, né? Você tem a mulher que necessita se ocupar e você tem a mulher que necessita sustentar a sua família. Uhum. E aí, esse empreendedorismo por necessidade é cruel, porque ela precisa dar o que comer e realmente 49% dos negócios que são montados hoje dos MEIs são por necessidade. Necessidade de criar, de dar alimento, de cuidar da sua família. Então, assim, o empreendedorismo, por isso que eu falo que é muito sério a gente ajudar a mulher a empreender. Se a gente não ajudar da forma certa, ou se a gente não mostrar esses dois caminhos, ela se perde no meio do caminho, né? Então, por isso que eu digo assim, o empreendedorismo e esses grupos de mulheres, eles precisam dar essa trajetória, abrir essa porta para a mulher. E por a gente ter, você tem ideia, 60 e poucos por cento a 70% são arrimos de família, as mulheres empreendedoras do dia a dia hoje de mês. Elas são arrimos de família, elas não têm outra renda. Então, assim, veja bem como é que é o nosso empreendedorismo no Brasil. Agora, em compensação, elas têm mais dificuldade de pegar empréstimo, os juros é mais alto. Então, assim, elas não conseguem porque é muita burocracia, né? Então, a gente precisa tentar amenizar isso para a mulher poder empreender, que seja por necessidade, que seja por necessidade A ou B, ou que seja porque ela quer empreender, quer sair de um emprego e quer ser autônoma, quer ser dona do seu negócio, mas ela precisa ter qualificação, ela precisa ter orientação, ela precisa saber que ela precisa disso. Que muita mulher não sabe que precisa disso. E essa conscientização é importante. Aqui na CNDL a gente sempre fala, né, que políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo são políticas públicas que geram resultado econômico e social. Empreendedorismo como uma forma realmente de desenvolver famílias, né? Dar oportunidades e crescimento e fazer, inclusive, famílias mudarem ali o seu patamar social. No caso do empreendedorismo feminino, a gente tem visto a cada dia mais iniciativas e mais empresas e entidades tocando nesse assunto. A CNDL, como eu falei, a gente tem o nosso projeto Mulheres que Constroem o Varejo, as associações comerciais também têm as iniciativas, mas a gente percebe que empresas privadas de diversos setores também têm suas iniciativas e outras instituições e entidades. Você acha que a gente está no melhor momento, em termos histórico, recente, para a discussão dessas barreiras, desafios e oportunidades para as mulheres empreender? Você também enxerga que está tendo uma amplitude maior dessa discussão? Sim, eu vejo que primeiro você tem hoje a conscientização da inclusão. E a inclusão hoje é muito importante nas empresas. Estou falando de varejo, estou falando de empresa. Né? A inclusão. No serviço público, idem. Então, assim, hoje o ISG, né, a parte toda de comportamento empresarial ou de orientação empresarial, qualquer empresa hoje que aplicar a inclusão, que aplicar a diversidade, que aplicar o ISG, ela é uma empresa qualificada para um ISO, para, enfim, qualquer outro selo que tenha por aí. Mas a mulher ainda é renegada nessas empresas. Muitas empresas ainda preferem. Pra você ter uma ideia, 50%. Ontem eu estava numa palestra em São José do Rio Preto. E aí uma pessoa do Sebrae apresentou uma pesquisa que mais de 50% das mulheres, depois que dão à luz, terminam a sua licença, são mandadas embora.
As empresas hoje não querem mais mulheres que são solteiras, que pretendem ter filhos ou que têm filhos. Existe esse fato que é absurdo, a quantidade de mulheres que são mandadas embora porque têm filho, porque dão à luz. Eles não podem mandar embora durante a gravidez, assim que ela volta de licença, ela é mandada embora. Então, assim, esse conceito a gente precisa mudar, né? Por isso que a gente tem que aplicar muito assim, mulher emprega mulher. Vamos tentar fazer uma campanha aí de mulher emprega mulher, porque a mulher entende a mulher, o homem não entende a mulher. É espantoso nos dias de hoje a gente ter esse tipo de informação, porque, como eu falei, né, existem muitos dados que comprovam que mulheres gestoras conseguem dar resultados melhores até do que homens. Existe um instituto de pesquisa internacional chamado WGSN, que se a empresa ela está pensando no lucro, e ela está certíssima em pensar no lucro e no resultado, mulheres são capazes de trazer esse resultado. Então espanta, né? Porque daí a gente vê que não é uma questão só de pragmatismo empresarial. Mas você veja, a mulher ela é mais receptiva, ela é mais carinhosa. A mulher é mais emoção, né? É muito difícil você ver uma mulher mais razão. Por quê? Porque a mulher, eu falo muito isso, a mulher já nasce com espírito empreendedor. O que é empreender, gente? Você sabe o sinônimo de empreender? É realizar. A mulher realiza o tempo inteiro. A menina já nasce com esse espírito. Só que a gente precisa desenvolver esse modo empreendedor da mulher. Então, eu falo muito que a gente precisa desenvolver a mentalidade empreendedora da mulher. Corretamente, pelo caminho correto, pelo caminho certo, né? E hoje, nas empresas, as mulheres recebem mais, são mais humanas, comemoram o aniversário, fazem uma mensagem X, Y. Enfim, a mulher abraça mais, né? Porque ela é mais família, ela é mãe. Agora, tem muita gente que acha isso um absurdo, tem muita gente que não vê dessa maneira. Eu acho que depois da pandemia até a coisa esfriou muito, né? Com home office, com não sei o quê. As pessoas ficaram muito frias, né? Essa coisa da inteligência artificial. Eu não sei, eu vejo que ninguém está se importando mais se a mulher é mais carinhosa, se a mulher tem mais sensibilidade, se a mulher isso, sabe? É aquela coisa do foco, da meta, tem que bater meta e, enfim, eu vejo que depende muito do segmento, né? Existem segmentos de atuação, especialmente no varejo, e que realmente as mulheres são a preferência, mulheres são aquelas que são procuradas. E na prestação de serviços também, na parte de beleza, na parte de saúde. Então, assim, acho que tem alguns segmentos que a mulher ainda tem uma oportunidade, um reconhecimento maior do que em outros, mas como você falou, em outros segmentos é o contrário. As pessoas estão pensando só em meta e resultado. Você falou de inteligência artificial, que eu acho que é um tema transversal ao tema do empreendedorismo feminino. Como que a transformação digital está impactando no empreendedorismo feminino? De maneira positiva, de maneira negativa? Você acha que esse mundo digitalizado está facilitando, de alguma maneira, o acesso das mulheres ao empreendedorismo de maneira geral? Eu acho que você tem que aprender a lidar com a inteligência artificial, né? Que é uma coisa desconhecida, é um mundo desconhecido, né? E que a gente precisa aprender a lidar. Como eu sempre falei no início, a capacitação, a qualificação, o estudo é importante. Então, assim, hoje, eu tenho certeza que a inteligência emocional, ela pode ser muito útil para o seu negócio. Ela pode ser muito útil para a mulher, desde que ela saiba usar, desde que ela entenda o que é uma inteligência artificial. Eu, por exemplo, sou péssima, né? Eu tenho que aprender. A gente está fazendo um evento agora, vai ter um tema como a inteligência artificial pode mudar o seu negócio. Então, assim, essa a ideia. A inteligência artificial é uma coisa super nova, né? E o mundo está aprendendo a mexer, o mundo está conhecendo agora. É um mundo, eu acho que, inclusive, assim, sem barreiras e sem fronteiras. Mas acho que a gente precisa aprender a lidar com isso. Acho que a gente tem que receber essa tecnologia de braços abertos, com interesse grande realmente em aprendizado. Isso pode fazer a diferença. Sim, a gente só tem que pensar que tudo pode agregar para o bem ou para o mal, né? A gente só tem que saber usar. É isso que eu estou falando, aprender para agregar para o bem e não para o mal. Um outro tema que se discute muito hoje no mundo empresarial é a questão da inovação.
Inovação sempre existiu, sempre vai existir, mas hoje é um tema que está sendo discutido nos meios empresariais. E a gente consegue perceber o potencial feminino quando a gente fala de inovação. É impressionante como mulheres são inovadoras por natureza e o quanto de boas inovações partiram das mulheres. E por que você acha que mesmo com esse conhecimento, com essa identificação das mulheres com a inovação, ainda existe ali aquela barreira para que elas se holofotem? Muitas vezes é o homem que recebe, não a mulher. Vou te contar uma coisa. Nós fizemos um concurso de startup para mulheres. Nós abrimos as inscrições 15 dias. Nós tivemos mais de 300 inscrições. 60% estavam aptas ao prêmio. Os negócios de mulheres na inovação é absurdo e é muito bem feito. Por quê? Porque a mulher tem essa mentalidade de fazer melhor, de fazer mais bem feito. Ela é detalhista, né? Ela é minuciosa. Então, assim, o mercado é fantástico e nós temos muita mulher na área de inovação, né? Que vale a pena a gente estar sempre explorando. Ano que vem a gente vai fazer esse concurso de novo, chama Upstart. E a gente, inclusive, indica startups para empresas ou para pessoas que queiram conhecer o trabalho dessas mulheres. Agora, você veja, né? Fundos de investimento preferem investir em empresas de inovação de homem. Fundos de investimento, bancos, preferem patrocinar ou emprestar dinheiro para startups de homens. Então, como é que faz? Difícil, né? Realmente a gente tem um problema, mas ainda bem que diante desse problema que é conjuntural e ele não está restrito só ao Brasil, na verdade acho que grande problema, ainda bem que a gente tem iniciativas, entidades, instituições que estão lutando e trabalhando nisso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o SEMEC Mulher. Você atua hoje, está ocupando o cargo de presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Fala para a gente um pouquinho dos principais projetos que vocês estão tocando nesse momento para ajudar o empreendedorismo feminino no Brasil. A gente tem a parte de educação financeira, que eu acho extremamente importante, a parte de crédito, mas aí é que tá, a mulher não pode pegar um crédito, um capital de giro, um crédito para melhorar o negócio, ou para comprar um estoque, se ela não souber usar esse dinheiro corretamente, né? Então, assim, a gente dá a tecnologia, a gente dá a aula, ensina o caminho e também dá esse crédito. Então, a gente tem muito a parte de crédito, a gente tem vários cursos de gestão. A mulher, ela não gosta de matemática, de 2 mais 2. A mulher não gosta de administração. Mulher cria, mulher vende, a mulher sonha, né? Mas a parte do 2 mais 2 são 4, a mulher normalmente, não estou falando todas, tem várias exceções, não gostam da gestão. E por pesquisa realizada por nós, pelo SEMEC, nós já fizemos pesquisas e a maioria das mulheres entrega a gestão para quem? Marido, filho, irmão, sogro. Enfim, seja lá quem for, é um homem. Porque elas acham que os homens entendem mais. Quantas mulheres começaram a crescer e o marido abandonou porque cuidava do dinheiro, deixou ela com o nome sujo, deu cano, arrumou um amante e foi embora. Milhões de histórias você tem. Tem 500 mil cases, se você quiser. Entendeu? Então, assim, eu digo sempre que é muito importante que a mulher entenda o que é gestão e saiba o que estão fazendo com o seu dinheiro. Ela pode até dar a gestão do negócio para um homem, mas ela precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro dela, porque, afinal de contas, ela é que cria, ela é que inventa, ela é que vende, ela é que trabalha, e o camarada está lá administrando dinheiro, aí tira um... Então, é muito comum. Então, a gente tem um projeto de gestão, a gente tem um projeto de crédito, a gente tem vários cursos. Estamos lançando agora mentorias para mulheres, de mulheres para mulheres, porque a mulher ela tem mais timidez de ser mentorada por um homem. Ela ser mentorada por uma mulher, ela tem mais liberdade, né? Porque a mulher entende mais a mulher. Então, a gente está lançando programas de mentorias. E a gente tem a parte toda de inovação, que a gente está entrando forte no mercado de inovação. São esses 5 temas aí que a gente tem, são pilares que a gente sempre aborda no SEMEC. Ah, que legal. Então a gente entende aí que realmente o investimento do esforço é muito na qualificação. Qualificação, sem dúvida alguma, muito.
Fundamental. E vocês contam com parceiros nessa questão da qualificação? Como é que vocês fazem para conseguir atender tanta gente em tanto lugar desse Brasil? Sim, nós temos o Sebrae, que eu criei 2 programas com o Sebrae. Um programa se chama FACESC Mulheres do Sebrae São Paulo, são trilhas de capacitação para quem quer empreender e para quem já é empreendedora. São trilhas específicas. Eu já criei o Desenvolve Mulher Empreendedora, que é para lideranças, formação de lideranças, que hoje a gente tem 850 presidentes de conselho no Brasil, né? Você precisa formar essa mulher, você precisa ajudar ela a ser líder, né? Então, a gente tem muito na formação de liderança com o Sebrae Nacional. A gente tem o Instituto Êxito, com cursos, palestras, mentorias. Então, a gente tem a FAC, que é a Faculdade do Comércio, com curso superior e pós-graduação. Então, assim, você tem muita coisa, várias empresas de curso técnico, mas agora a gente está montando o Instituto Liberdade para Empreender, que a gente vai ter uma plataforma de cursos nossos, do SEMEC, com pessoas nossas, com conselheiras nossas, que possam também passar as suas experiências e a sua sabedoria aí para as mulheres. Ah, que legal. E contem sempre com o sistema CNDL como um todo apoiando e participando das iniciativas de vocês, porque a gente Obrigada. tem realmente muita confiança e a gente acredita nesse caminho. E fala um Muito pouquinho obrigada. do braço de cultura, que você disse que acrescentou recentemente junto às atribuições aí do SEMEC. Como que você enxerga a cultura e a importância dela nesse contexto? Eu acho que a cultura tem tudo a ver com mulher. Mulher tem mais sensibilidade, já falei isso várias vezes, né? E a cultura tem que ser muito sensível com a cultura, né? Você tem que ter sensibilidade para olhar um quadro, para ler um livro, para escrever um livro. Então, assim, para ser uma artesã, para desenvolver uma peça de tricô, de crochê, enfim. Então, a economia criativa está muito em voga. Então, a gente linka esses 2 lados, tanto o lado da mulher autora, da escritora, como o lado da artesã, e o lado da economia criativa, e faz um processo para ajudar essas mulheres. Porque, gente, não é fácil você escrever um livro, não é fácil você editar um livro, diagramar um livro, imprimir esse livro. É fácil? Você sabe que não é um mercado difícil, né? Então, a gente tem esse lado cultural também para ajudar a mulher, tanto que empreende na cultura, como mulher que se realiza com a cultura, né? A gente ajuda nesse processo. E a economia criativa, que hoje é um dos grandes processos aí de que dá muito dinheiro, a mulher sabendo lidar com a economia criativa e sabendo como lidar, ela está indo para um mercado de futuro. Ah, muito bom. Quantas cooperativas de mulheres rendeiras, Malha Dourada, do norte, do nordeste, cooperativas enormes que estão exportando economia criativa. Ah, muito bom. E vocês conseguem fazer uma gestão de resultado, uma mensuração de impacto? Vocês conseguem medir de alguma maneira o resultado na sociedade, de maneira econômica, alguma forma tangível do que está sendo feito em termos de retorno mais específico? É possível fazer essa mensuração? Olha, é difícil, não é fácil, tá? Como a gente está se organizando, agora a gente se organizou melhor, porque nós crescemos em 4 anos, nós crescemos muito, né? Então, foi um crescimento, te digo assim, do fundo do meu coração, com toda sinceridade, que foi um crescimento meio desorganizado. Agora nós nos organizamos, então agora a gente tem condições de, daqui para frente, mensurar esses dados, inclusive compartilhar com a CNDL, para que vocês possam também ajudar aí o mundo de vocês do varejo. Lojista. Ah, muito bom, muito bom. Bom, gostei muito daquilo que você falou, da necessidade de trabalhar em conjunto, dessas diversas áreas de atuação que a gente precisa para. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, não é só um caminho que a gente tem que olhar, são vários caminhos e vários desafios que a gente tem que superar. Eu queria que você deixasse aqui com a gente um recado, uma mensagem, uma inspiração, um conselho para mulheres empreendedoras que estão buscando aí inovar e se destacar no mercado. O que você poderia dizer para essa mulher que sonha em empreender ou que já está empreendendo, mas que enxerga esse tanto de dificuldade, às vezes desanima, como não desanimar? Eu acho que ela não pode desistir. Tudo na vida a gente tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que saber lidar com esses 2 lados, né? Às vezes na vida a gente passa por uma situação que
Óbvio, todas as situações são novas. Elas não são situações conhecidas, são desconhecidas. É a mesma coisa que o empreendedorismo. Quando você começa a empreender, você está lidando num mundo completamente desconhecido. Vão ter momentos bons e vão ter momentos ruins, mas ela nunca desistir, porque vale a pena. E eu acho que a independência financeira da mulher, a mulher quando adquire a sua independência financeira, o seu equilíbrio emocional e a sua liberdade de ir e vir, não tem nada no mundo que pague. Nada no mundo que pague. Então é isso, nunca desista, persista, porque dá certo. Ah, que legal, que legal. E para quem está aqui nos ouvindo, né, a gente tem empresários de vários segmentos, homens, mulheres, jovens. Qual é o aconselhamento que você daria para um empresário que quer, de alguma maneira, ajudar ou estimular o empreendedorismo feminino no Brasil? Qual que é o papel do setor empresarial como um todo nesse processo? Que olha a mulher como capaz, como mulheres capazes, que olha a mulher, que veja, as mulheres são capazes. As mulheres sabem fazer também. Empregue mais mulher. Não exclua a mulher, pelo contrário, inclua a mulher no seu processo, na sua empresa, porque eu tenho certeza que ela vai te dar muito, muito sucesso. Ah, muito bem, muito bem. Bom, falamos muito hoje sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. A gente vê que, apesar das dificuldades, dos desafios, existem muitas iniciativas aí sendo desenvolvidas, entidades, empresas, lutando para que realmente a igualdade ocorra e que haja mais oportunidades para as mulheres nessa área do empreendedorismo. Conversei com Ana Cláudia Badra Kotait, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Ana, muito obrigado pela sua participação. Pode deixar aí seu recado final, quiser deixar os contatos aí do SEMEC, fique à vontade. Obrigada, Daniel. Obrigada, CNVL, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, defender a nossa causa, né? As nossas mulheres, e falar um pouquinho sobre o SEMEC. Eu queria agradecer. As nossas redes sociais são @CMEC, SEMEC Mulher. E siga as nossas redes, nós fazemos vários eventos para mulher empreendedora. Eu tenho certeza que todas as mulheres vão gostar de participar. Procure uma associação comercial perto da sua casa, veja se tem SEMEC, participe, porque eu acho que o associativismo dá um polo e o associativismo te dá muitas condições de melhorar o seu negócio. Muito bem, então a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.